Há 2 semanas que a chuva não dá trégua. Nas idas e vindas, as sacolas de roupa suja se acumulam. E no meio do caos, tentei montar um espacinho para o computador, mas, parada embaixo do teto que deveria me proteger, vejo a água escorrendo pela parede. Os vidros da janela batem com força por causa dos ventos. Barulho, cheiro. Maturidade te chama e não adianta ignorar. Está tudo ali, a tinta velha estufada, a parede molhada e eu, tentando organizar minha vida enquanto eu olho para essa cena. Restou o quê? Respirar fundo, desmontar tudo e aceitar. Você vai ter que resolver. Olá, ouvintes. Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Aqui, toda semana, mergulhamos juntos na escrita vulnerável, compartilhando reflexões sobre o que é ser uma produtora criativa vivendo intensamente os altos e baixos dos processos artísticos. Eu misturo minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto tento desvendar como também podemos viver para a arte. Esse é um espaço para construirmos, pouco a pouco, uma evolução coletiva e contínua sobre a criação de novos imaginários. Hoje é dia 28 de janeiro de 2025 e a gente vai comentar juntos a nossa cartinha semanal, escrita e falada, trocada, com muito carinho para a nossa newsletter. Se curtir, já aproveita para compartilhar com alguém que precisa também ouvir essa mensagem. A gente está começando e é sempre bom quando a gente se ajuda. Então, bora se organizar? Essa é a cartinha número 23 e o título é As Camadas. Como lidar com as mudanças, processos e o que a gente descobre ao tirar as tintas da parede. Pois bem, mudar em uma semana é possível? Pois foi. E a novidade não é a pressa, mas a novidade foi a necessidade de reestruturar as prioridades. Essas últimas semanas me deixaram com a sensação de que eu fui atropelada por um caminhão. Na verdade, não só atropelada, mas também carregada por esse mesmo caminhão. Ou melhor, uma carrinha, como se diz aqui. Levaram-me de um lado para o outro da cidade de Lisboa, várias vezes, carregada e repleta de mim mesma. Eu me mudei de todas as formas possíveis dentro dessa semana. Foram tantos meios de transporte. Foi Uber, Uber Van, Uber Micro, a pé, carro, carro dos amigos. Foi muita coisa. Mexer em tudo o que te acumula e são seus tentáculos em um território que não é seu. É uma experiência intensa. E agora, já na casa nova, no domingo, olhando para as paredes, eu vi o quê? Infiltração. E elas revelaram não só a idade velha da construção, mas também a absurda umidade que o inverno de Lisboa tem. Há 2 semanas aqui que não para de chover. Nas idas e vindas, as sacolas de roupa suja não param de se acumular. E no meio do caos, eu tentei montar um espacinho para fingir ser um escritório, para ter o computador ali arrumado. E parado embaixo desse teto que deveria me proteger, veio o quê? A água escorrendo pela parede. Os vidros da janela batendo com força por causa dos ventos, barulho, cheiro, maturidade te chamando e você não vai ignorar. Tá tudo ali. A parede tá mofada, tá molhada, tem buraco. Eu tento organizar minha vida enquanto eu olho para essa cena. E respirar fundo, desmontar tudo e aceitar. Vai ter que resolver. Ir lá e fazer. Ontem, uma amiga me perguntou se eu tinha inventado essa tal obra na parede só para fugir de escrever a DG Artes. É uma procrastinação ou aprendizado? Eu nem consegui responder diretamente, porque parecia que a pergunta pesava mais dessa vez. A resposta, como sempre, acaba por me inspirar na vida e aqui. Eu escrevo sobre e torno alguns processos públicos, porque o simples é sim complicado. Procrastinar não tem sido meu padrão. Meu desafio tem sido justamente o oposto. Eu faço tantas coisas ao mesmo tempo que acabo me perdendo.
Dessa vez, no entanto, eu percebi, não adianta. Eu preciso voltar ao básico. E o básico começa pelo que eu aprendi: ser um animal, comer, dormir, beber água e ter um espaço seguro para eu existir. E a parede vazando água, o rejunte do teto soltando areia, estavam me dando tudo, menos a sensação de estabilidade. E sem paz, eu não quero mais ser capaz de produzir. Depois que eu conquistei um teto só meu, não quero abrir mais mão disso. Então, larguei o computador, tirei tudo do quartinho, parti uma linda e enorme lista de material de construção. E pouco a pouco, mergulhei nos vídeos de pedreiros no YouTube e comecei o trabalho. Cara, quanta coisa útil a gente tem como a gente democratiza informação. A minha parede molhada começou a ganhar força e estrutura para sustentar o nível de cabimento da vida que eu quero pertencer. Um grande bora lá, time, porque não adianta pintar tinta nova numa parede velha, porque o processo ele começa sempre nessas tais camadas, às vezes invisíveis, mas estão ali e com coragem. E ainda assim, pressa, a gente está indo com as mãos, literalmente fazendo essa obra. Toda mudança traz certo caos, mas também traz esse tipo de revelação. E eu achei que esse processo fosse me deixar louca. E tá, porém, não só louca. Ele também está revelando novas camadas de flexibilidade. Você já viram a quantidade de tipo de rejunte, tinta branca que existem? Sério? Enfim, uma parede é história. E quando você vai fundo, descobre tijolo molhado e as falhas que precisam ser corrigidas. Eu acho que eu virei uma certa vidente de parede, e entre as camadas de tinta e poeira eu percebi algo: que o que importa não é só o trabalho em si, mas é a reorganização que tudo em volta dele exige. Reorganizar também é criar. A casa, a mente, o corpo é um quebra-cabeça enorme que precisa o tempo todo estar sendo montado e remontado. As peças às vezes parecem que estão encaixadas, mas não estão. Brincar de casinha, brincar de escrever projeto é um Tetris que está sempre sendo remodelado. Agora é inverno e as casas estão todas fechadas. Está todo mundo com crise alérgica, espirrando. No meio disso tem a poeira da obra. Lixa a parede, pinta a parede, lixa a parede, massa a parede, pinta a parede. Enquanto isso, eu estou aqui, vivendo um fervor produtivo que não condiz em nada com a loucura do outro lado do hemisfério. E agora esquenta na evolução dos mergulhos noturnos e da revolução que chamamos de carnaval. Nem lá nem cá, às vezes eu me sinto nesse vai e vem. E eu preciso decidir que eu estou cá. Saí dos stories, silenciei todos os amigos carnavalescos e me realinho aqui na minha missão eurocentrada. Janeiro virou um mês produtivo como nunca antes foi. Então, a obra. Pois bem, eu vi uma quantidade absurda de vídeos no YouTube. Como selar parede, como passar asfalto na parede, como varrer uma parede, como lixar uma parede. Qual a melhor lixa para fazer isso, para melhor acabamento da parede? O apartamento que eu deixei foi entregue bem melhor do que eu recebi. E graças 97% a mim mesma. E, sinceramente, tenho muito orgulho disso. Agora, nos ciclos que vamos seguindo, uma vez entendendo o sentimento de ter uma parede bem pintada e a sensação de que não precisamos depender tanto de ninguém para fazer isso, não dar um passo atrás é o verdadeiro desafio. A primeira coisa que tive que fazer aqui na casa nova foi arrancar a parede antiga, mofada. E eu confesso que eu nem sei se eu tive escolha. O incômodo é tão absurdo, é tão grande, que ficar olhando com uma parede vazando água me fez tão mal que eu não consigo mais sustentar. E sim, eu tô meio louca de ficar falando sobre parede, parede, parede aqui com vocês. Mas calma-te. O tcharanã de passar 4 horas por dia nos últimos 10 dias olhando e melhorando o acabamento de paredes e que ainda não cheguei no final da primeira parede da casa nova, um dia chega esse tchararã, porque aí aparecem as camadas.
A cor inicial da parede era cinza. Eu fui tirando, e dava para ver um histórico por trás daquela parede, até chegar quase no reboco, um tijolo molhado. Só que chove ainda lá fora e a umidade segue completamente absurda. As camadas de tinta, bucha, rosa, creme, branco, cimento, quanta areia nas paredes de Portugal. Puta que pariu! E a gente depende. No meio disso, enquanto eu vou tirando as camadas da parede, eu lembro de todos os editais que eu tenho para fazer no próximo mês. A parede que eu comecei a arrumar é justamente onde será o meu cantinho, o meu escritório. E é onde eu quero, onde estava lá o meu computadorzinho. E a parede que eu vou pintar será o lugar onde eu pretendo pendurar todos os meus post-its, com todas as coisas que eu tenho para fazer, inspirações, lembranças, o to-do list infinito. Mas pela primeira vez na vida, eu não mudei a minha prioridade. Primeiro eu, quer dizer, a parede. Eu preciso dela, da minha parede. Então eu a fiz, quer dizer, ainda estou fazendo, todo dia um pouco. As vozes dos meus projetos na cabeça, gritam até um pouquinho mais calma nesse meu novo hobby. E eu não sei porquê, mas eu cansei tanto meu corpo nessas últimas semanas que até meu cérebro parece ter ficado um pouco mais em paz. Controverso, não sei, inesperado, não sei. E a gente vai assim, por partes, aceitando essas tais camadas do inesperado. Quando você começa a escrever um projeto, você parte de uma ideia. Sempre há uma ideia geral. Quero fazer um projeto sobre... E lá está a sua ideia. Mas depois, a cada conversa sobre ela, a cada linha que coloca no papel, a cada pergunta absurda que você lê em um edital de objetivo geral, objetivo específico, justificativa, público-alvo, você percebe que precisa organizar melhor aquilo tudo. Precisa disso para colocar a sua ideia no papel. Precisa disso para que alguém acredite em você, para que alguém te financie. Sim, você precisa. Seja no mundo público ou no privado, no mercado ou em qualquer outro espaço. Você precisa saber o porquê daquela ideia e precisa conhecer, idealmente, todas as camadas que te levaram até ela. E eu não falo aqui das camadas psicológicas ou dos seus traumas que te levaram a fazer um projeto sobre a sua mãe, embora isso seja básico, clássico e cheio de referências. Tem uma infinidade de gente criando projetos sobre a mãe e o pai. E não é à toa, Freud segue sendo o nosso rei. Mas e qualquer outro projeto? Por exemplo, quero fazer um projeto em escolas. Por quê? Por que nas escolas e não nos hospitais? Por que nas escolas e não nos asilos? Por que nas escolas e não nas universidades? Por que nas escolas e não nas associações culturais do seu bairro? Por que nas escolas e não em outro lugar? Pense em outras opções, em outros espaços que saiam do comum. Você tem ideia do quanto é difícil entrar numa escola sem nenhuma relação prévia com ela? Porque o seu projeto precisa ir a um lugar onde você não frequenta, onde você não domina, onde você não se relaciona. Se você ainda tem filhos e vai à escola dos seus filhos, ou trabalha em uma, bom, é um começo. Você tem uma relação mínima ali. Pode falar com a diretora, com alguém. Mas se aquele ambiente não é parte da sua vida, por que levar seu projeto até lá? Você quer trabalhar com crianças? Tudo bem. Mas há outros passos com crianças. Às vezes é preciso pensar em caminhos mais simples para chegar ao resultado final. E eu realmente sou do time que quem me conhece sabe que acredita que não adianta pintar tinta nova sobre a velha. Camada sobre camada, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Os projetos nascem desses tais desejos, anseios, expectativas. E isso demora, dói. Tem cartomante, psicóloga, amiga, ligação com o passado, é pastel, é pastiche, é desenho. Eu falei pastel? Não, é papel. São muitas etapas para um projeto realmente dizer alguma coisa. E eu quero fazer isso porque vai ser bom para a humanidade. Que humanidade? Quem são esses tais humanos que vão se beneficiar do teu tal projeto? Tem certeza de que isso vai beneficiar alguém ou é só o teu ego? E tudo bem se for só o teu ego. E eu não estou te julgando mesmo, porque eu realmente acredito que o ego é importante. A autoestima elevada dos seres humanos também é boa, porque eu parto do princípio que
Basta mudar as pessoas para se mudar o mundo. E se a gente começar um projeto que mude a você mesma, eu acho uma excelente justificativa. Veja, eu parando tudo para melhorar minha parede. Chega de aceitar mofos e infiltrações. Tem coisa que o outro não pode fazer por você. Como reconfigurar o que é importante, o que te estrutura, o que é essencial. Talvez o governo ou a instituição privada que vai te dar o dinheiro não ache. E cada edital tem o seu próprio objetivo. Se você não sabe qual é o objetivo do edital que você está escrevendo, vai buscar. Por que ele existe? Por que esse edital está aberto? Para onde sai o dinheiro daquele edital? Quem está pagando? E para que ele está sendo aplicado? Quais são os objetivos que aquele dinheiro está ali? O que aquele dinheiro está buscando? Você precisa saber disso para saber se você se encaixa naquele objetivo daquele edital. Cada edital te diz no regulamento por que ele existe. Leia primeiro essa parte. Depois você respira e tenta conectar e justificar o seu projeto, mesmo que seja do teu ego, em relação àquilo. Todo edital é amplo nos objetivos, são os piores de se ganhar, porque geralmente são os públicos, e que diz que queremos democratizar o acesso à cultura. A gente sabe que deveria ser verdade, mas também sabe que é mentira. O que geralmente os editais querem são pessoas capazes de lidar com dinheiro, seja ele público ou privado. E não é questão de saber lidar, impactar esse dinheiro. É porque eles querem um impacto, algo que tenha capacidade de durar. Querem ações claras que fiquem nas instituições, que promovam continuidade, estabilidade, projetos que sejam sólidos. Isso vale muito. E se isso não estiver claro, na hora que você escrever a tua ideia, não adianta. Quando eu olho para uma parede, eu penso, eu nunca tinha feito uma massa com reboco. E o que eu fiz? Eu busquei vídeos de referência, eu li textos, eu fui para o ChatGPT e coloquei como se diz reboco em Portugal, como se chama rejunte em Portugal, quais são as melhores marcas que vendem na Leroy em Portugal. Porque é isso, eu não conheço, mas eu quis conhecer. Eu sabia que eu precisava eu fazer aquela parede. E quando se trata de um edital, eu fico triste, porque a gente precisa ler outros projetos, analisar outras experiências e até saber quem já ganhou aquele edital para perceber se a gente tem chance também. Ou até para ver se o nosso projeto está no lugar certo, com a ideia certa. A minha dica dessa semana, no meio aqui da minha obra e do caos, é às vezes você só consegue olhar para a parede e nesse momento é o que dá. Mas semana que vem a gente tem que voltar tudo que a gente deixou de lado para a gente se reorganizar. A mudança é esse caos, ela tira tudo do lugar, mas ao mesmo tempo ela também força essa reorganização. Então a gente pega cada objeto, cada detalhe e coloca numa nova ordem. É um quebra-cabeça completamente redesenhado. Se você agora não está no momento de mudança, pensa que você está no momento de tijolinho, tijolo. Você ainda está construindo a base da tua parede. O meu quebra-cabeça, ele tem sido tão intenso que está mexendo não só com a minha geografia, mas com os meus sentimentos, com pessoas, com desejos. E a pergunta que fica é: onde é que eu quero colocar essa energia de mudança e reconstrução? Eu tive algumas ajudas para essa mudança que eu realmente não esperava. Pessoas que apareceram e ajudaram de formas que eu fiquei feliz e emocionada. Eu nem sei se eu vou ser capaz realmente de agradecer. Mas eu também achei que várias pessoas iriam me ajudar e não se mostraram presentes. Mas a vida é assim. A gente começa um projeto, imagina que a gente tem uma equipe pronta para aquilo, que os nossos amigos vão ajudar. E muitas vezes eles não vão. E não é maldade. As pessoas estão preocupadas com seus próprios dramas e seus caos. E isso é vida adulta, e isso é normal. Então lembre-se disso quando for escrever um projeto. A banca não quer saber exatamente o seu principal problema. Ela quer saber a sua magia para resolver e colocar o seu projeto de pé. Ninguém quer saber como eu trouxe minhas plantas de um lado para o outro da cidade. Todo mundo só quer que elas estejam aqui, na casa nova, vivas e lindas. E no final, todo mundo vai dizer: Nossa, como está linda a sua casa nova!
No fim das contas, o processo de reorganizar as coisas não importa tanto para os outros. O que importa é a magia de ver tudo pronto. E é exatamente isso que você vai transmitir quando você escrever um edital. Coloca lá a magia do estar pronto. Mostra como seu projeto será quando finalizado e como fará para chegar lá. A pessoa que lê precisa também fechar os olhos e enxergar o que você vê, e acreditar que o orçamento e os recursos estão sendo aplicados no local correto. A metáfora da obra parece simples, e talvez seja, mas os projetos funcionam assim também. Tem coisas que só estão na tua cabeça, e quando você diz, nossa, esse sofá vai ficar lindo naquele canto, você mediu? Você sabe se ele passa pela porta? E se ele não passar, qual é o teu plano B? Tem um plano C? Você está disposto a desapegar se o sofá não couber? Você vai deixar o sofá na rua? Vai ligar para alguém para buscar? Você tem para quem pedir ajuda? Seu projeto precisa ser mais do que uma ideia. Ele precisa de estrutura para existir. Ninguém quer saber como você faz as suas coisas exatamente milimetricamente. Por isso, aqui vai a minha dica da semana para quem não perguntou. Reserve tempo para organizar o seu espaço físico, mental e financeiro. Tenha seu plano A, B e C. Preveja imprevistos. E, mais importante, mantenha a capacidade de sonhar, mesmo na bagunça. As camadas de um projeto ou da própria vida, elas vão sempre se revelando aos poucos. E é preciso enfrentar a bagunça, a umidade, o caos, a poeira, para criar algo com estrutura real, algo que não se abale no primeiro chuvisco das dúvidas. A metáfora da parede e do processo de mudança é uma forma com que meu cérebro processou tantas transformações dessa semana e organizou um pouco tudo isso. Projetos são obras, exigem todas essas camadas. Escrever projeto é como reformar mesmo a minha parede. Tem que ter planejamento, paciência. Você começa com uma ideia óbvia, mas a cada linha, a cada conversa, você melhora, reorganiza, inverte, muda. Um projeto pode mudar. O objetivo geral, específico, tem tanta coisa. E assim como uma parede velha, o processo precisa de coisa nova para se sustentar. E às vezes é necessário arrancar tudo, enfrentar o mofo e começar do zero. Essas perguntas são essências do planejamento. No orçamento, a gente chama isso de taxa de imprevistos, e que lá coloca sempre 10% ou mais para o inesperado. Mas no meu orçamento é de apenas 1.000 euros. Não me importa. Você ainda vai precisar de uma margem para ajuste, porque a vida sempre traz esses imprevistos. E sim, todo edital deixa botar esses 10% de taxa de imprevisto. É cabível, é seguro. Eles gostam que esteja lá. É preciso estar lá. As mudanças são desafios gigantes. E mesmo quem tem muita experiência sabe. Cada mudança é única, cada obra é única, cada projeto é único. Não existe regras prontas nem para criar filhos. Uma coisa temos toda certeza: obra sempre dura mais do que previsto. E projeto cultural também. Nunca todas as camadas, imprevistos, questões e problemas estão ali, de cara, aparente. Você tem que deixar chover para perceber onde estão os furos do teto. Então, atenção aí na sua calendarização e no teu orçamento. Lembra de colocar os imprevistos. E a música que veio aqui na minha cabeça toscamente para finalizar foi Deixa chover, oh, deixa a chuva molhar. Com essa linda cantoria, a gente vai caminhando para o fim da nossa cartinha da semana. A artista que teve um diálogo na newsletter dessa semana foi a Sheila Ayo. A Sheila nasceu em Guarulhos em 1977, vive e trabalha em Santo André. É uma artista visual e multimídia e a sua pesquisa envolve desenho, pintura, fotografia e cria um diálogo com a ancestralidade feminina e o refazimento das trajetórias da história negra.
Descubra mais sobre o trabalho da artista. A gente deixou um link do último episódio que saiu do canal Musa Arte, que tem uma entrevista lindíssima com a Sheila, que ela coloca, a chamada é "A Artista Precisa Incomodar". A gente aconselha muito que vocês assistam. E a gente chega, assim, no final da cartinha da semana. Fica claro a nossa provocação final, que é: você já apostou? Não. Você já apostou ou apoiou um artista independente hoje? Se gostou do nosso projeto e do nosso conteúdo, compartilhe, ative o sino, salve, dê todas as estrelas. Você sabe o que fazer, faça, nos tire de todos os seus spams. Clique nos links que a gente coloca aqui na descrição do episódio ou no final do Substack. A gente precisa se fortalecer para esse projeto ter continuidade. A gente precisa de apoio e apoio financeiro. Se ainda não é assinante, inscreva-se agora e receba a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Se ainda não nos segue nas plataformas de áudio, também, por favor, nos siga por lá. Bom, galera, até semana que vem e até lá, bora se organizar? Beijos, com carinho e energia, Chayana.